O dossiê Tremembé hoje cruza o pátio. Até agora analisamos as detentas do pavilhão das famosas na P1. Mas a história de Tremembé é dividida por um muro, e do outro lado desse muro fica a P2, a ala masculina, um local que, por anos, abrigou os detentos mais notórios do país. Os irmãos Cravinhos, Misael Bispo, do caso Mércia Nakashima, Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, e entre todos eles, o mais odiado, o homem que se tornou o símbolo da covardia e da brutalidade, Alexandre Nardoni. Para entender a jornada de Alexandre em Tremembé, o detetive BR precisa voltar à noite da sentença. Em março de 2010, o juiz Maurício Fossen leu o veredito. Ana Carolina Jatobá, a madrasta, foi condenada a 26 anos, e Alexandre Nardoni, o pai, recebeu a pena mais pesada, 31 anos, 1 mês e 10 dias. O juiz foi claro, a culpa de Alexandre era gravíssima, pois ele, como pai, tinha o dever absoluto de proteger a filha, e foi ele quem praticou o ato final. Foi ele quem arremessou a pequena Isabela Nardoni, de 5 anos, da janela do 6º andar. Quando o furgão da SAP o levou para o sistema, a administração penitenciária tinha um problema gigantesco nas mãos. O que fazer com Alexandre Nardoni? Aqui precisamos entender o código da prisão. Na hierarquia brutal de um presídio comum, um Zé Ninguém que está ali por roubo ou tráfico tem muitas vezes mais respeito do que um famoso que cometeu um crime hediondo. E no topo da lista dos crimes mais repulsivos estão os cometidos contra crianças. Um infanticida, na linguagem da cadeia, não sobrevive. Ele é morto na primeira noite, no primeiro banho de sol. Alexandre Nardoni não era apenas um infanticida, ele era o infanticida, o homem mais odiado do Brasil. Colocá-lo em uma penitenciária comum, como Pinheiros ou a antiga Carandiru, seria uma sentença de morte imediata. E é por isso que Tremembé, a P2, existe. Assim como a P1 feminina, a P2 masculina não é uma prisão de luxo, é uma segura. Um presídio de segurança máxima desenhado especificamente para isolar os presos-alvo, aqueles que, por sua fama ou pela natureza de seu crime, seriam mortos pela massa carcerária. Quando Alexandre Nardoni chegou em Tremembé em 2008, onde aguardou o julgamento preso, e depois voltou em 2010 como condenado, ele não chegou como um chefe, ele chegou como um pária. Mas ele tinha uma vantagem que Suzane, por exemplo, não teve. Ele não estava sozinho. Na mesma P2 de Tremembé, a poucos metros de sua cela, estavam seus cúmplices indiretos em outro caso, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos. O presídio dos famosos estava se tornando um ponto de encontro bizarro das tragédias de São Paulo. E assim como sua esposa, Ana Carolina Jatobá, Alexandre tinha um pilar de apoio externo que ela não tinha, a lealdade inabalável de sua família. Para o clã Nardoni, Alexandre não era um monstro. Ele era o filho inocente, vítima de um erro judicial. Esse apoio familiar seria o fator decisivo em sua jornada carcerária. O pai, que o Brasil via como um monstro, estava prestes a iniciar sua nova vida como o detento mais protegido do sistema prisional paulista. A penitenciária Dr. José Augusto César Salgado II, a P2, é um universo muito particular. É uma coleção de histórias que o Brasil conhece de cor. Quando Alexandre Nardoni chegou, ele foi alocado no Pavilhão dos Famosos, uma ala separada, onde a administração penitenciária agrupa os detentos de nome. E que nomes? Ao olhar para o lado no banho de sol, Alexandre Nardoni não via criminosos comuns. Ele via um espelho de sua própria infâmia. O detetive BR precisa ser claro sobre quem eram seus vizinhos de cela. A poucos metros dele, vivendo a mesma rotina, estavam Daniel e Christian Cravinhos, os executores do crime que, 6 anos antes, havia chocado o país. O caso Richthofen é uma das ironias mais sombrias do sistema prisional brasileiro. O homem condenado por matar a filha agora dividia o mesmo pátio, a mesma fila do refeitório e o mesmo ar abafado que os homens condenados por matar os pais da namorada. Mas como era a relação entre eles? Caótica? Violenta? Não, relatos de dentro da prisão, de agentes penitenciários e de jornalistas como Ulysses Campbell, que investigou a fundo o presídio, pintam um quadro de normalidade assustadora. Era um pacto de não agressão entre celebridades, um reconhecimento mútuo. Nardoni, os Cravinhos, Misael Bispo, do caso Mércia Nakashima, Gil Rugai, do caso Rugai, todos eles formavam uma espécie de elite às avessas. Eles sabiam que lá dentro eram iguais. O maior inimigo deles não era o outro famoso, mas o tempo. E para vencer o tempo, Alexandre Nardoni adotou desde o primeiro dia a mesma estratégia que definiria Suzane von Richthofen na P1, a persona do preso modelo. A rotina de Nardoni em Tremembé era metódica, silenciosa e, para quem via de fora, exemplar. Ele acordava cedo para a contagem. Ele não arrumava brigas. Ele não se envolvia com facções. Ele passava a maior parte do tempo em 2 atividades que são a chave para a progressão de pena, trabalho e religião. E,
Alexandre foi rapidamente integrado à oficina da FUNAP, Fundação de Amparo ao Presidiário, dentro de Tremembé. Ele se tornou um detento trabalhador. Relatos o colocam em diversas funções ao longo dos anos, da marcenaria à faxina da ala e até mesmo em serviços de manutenção, consertando carteiras escolares. Ele era o preso de confiança da administração, quieto, submisso e trabalhador. Enquanto sua esposa, Ana Carolina Jatobá, construía sua persona de mãe do pavilhão na P1, Alexandre construía a persona do penitente. Ele se tornou um frequentador assíduo da capela e dos cultos evangélicos dentro da P2. A religião se tornou sua segunda âncora, uma demonstração pública de arrependimento e mudança. Essa rotina, trabalho, religião, silêncio, não era apenas para sobreviver, era um cálculo. Cada dia trabalhado, cada dia estudado, era um dia a menos na sua pena de 31 anos. Alexandre Nardoni, o homem que o Brasil via como um monstro impulsivo e brutal, provou ser, na prisão, um estrategista tão frio e calculista quanto Suzane. Ele estava metodicamente construindo o seu currículo de bom comportamento para apresentar ao juiz. Para entender a jornada de Alexandre Nardoni em Tremembé, o detetive BR não pode olhar apenas para dentro dos muros. Precisamos analisar a força externa mais poderosa deste caso, a família Nardoni. Enquanto Suzane von Richthofen foi, no momento de sua prisão, completamente expurgada de sua família, o irmão Andreas e os avós a deserdaram e cortaram todo e qualquer laço. Alexandre Nardoni teve a experiência oposta. Ele nunca foi abandonado, nem por um segundo. O patriarca, Antônio Nardoni, um advogado influente e homem de posses, e a matriarca, Rosana Nardoni, abraçaram uma narrativa e a sustentaram com uma lealdade de ferro, a de que seus filhos eram inocentes. Para eles, Alexandre e Ana Carolina Jatobá não eram os algozes de Isabela. Eram vítimas do maior erro judicial da história do Brasil, perseguidos por uma imprensa sensacionalista e por uma perícia falha. Essa crença inabalável não foi apenas um consolo moral. Ela se tornou a máquina que moveu a vida de Alexandre e de Jatobá na prisão. Primeiro, o apoio financeiro e jurídico. Alexandre Nardoni nunca precisou usar um defensor público. Desde o primeiro dia, ele teve a melhor e mais cara equipe de advocacia que o dinheiro podia comprar, liderada por Roberto Podival. Cada recurso, cada pedido, cada vírgula do processo foi financiada e supervisionada pela família. Segundo, o apoio logístico. Nos dias de visita em Tremembé, a P2 de Alexandre e a P1 de Jatobá recebiam o clã Nardoni. Antônio e Rosana organizavam um rodízio. Eles visitavam o filho na ala masculina e depois cruzavam o complexo para visitar a nora na ala feminina. Eles levavam comida, suprimentos, o jumbo e, o mais importante, eles levavam as crianças. Este é o detalhe psicológico mais crucial. Alexandre e Jatobá não perderam seus outros dois filhos, os meninos. A família Nardoni os criou, mas os levou religiosamente para visitar os pais na prisão. Eles cresceram vendo o pai e a madrasta, que era sua mãe biológica, atrás das grades, mas o vínculo nunca foi rompido. Terceiro, o apoio moral. Alexandre Nardoni não era um detento isolado e arrependido. Ele era, aos olhos de sua família, o filho injustiçado. Essa narrativa externa alimentava sua persona interna. Ele não se via como um infanticida pagando sua pena. Ele se via como um preso político da opinião pública. Isso lhe deu uma força psicológica e uma arrogância que outros detentos não tinham. Ele não era um pária. Era o chefe de uma família que temporariamente estava preso. Essa lealdade inabalável se tornou notória em todo o sistema prisional. Enquanto outros detentos viam suas famílias se desintegrarem com o tempo, o clã Nardoni era uma presença constante, um relógio. Essa força externa permitiu que Alexandre Nardoni jogasse o jogo do bom comportamento com uma tranquilidade que seus vizinhos de cela, como os cravinhos, jamais teriam. Ele não estava lutando para sobreviver, estava metodicamente esperando o tempo passar. Com a família Nardoni garantindo sua estabilidade emocional e jurídica, Alexandre Nardoni tinha o luxo que poucos detentos possuem, o de focar no futuro. E ele, assim como sua esposa na P1 e Suzane von Richthofen, sabia que a chave para sair de Tremembé não era a força, mas a burocracia. Ele precisava construir um currículo de bom comportamento que fosse legalmente irrefutável. Enquanto Ana Carolina Jatobá, na ala feminina, construía a persona de mãe do pavilhão, Alexandre construiu a sua, a do bom moço, o detento de confiança. O detetive BR precisa ser claro. Nardoni era o preso que a administração de Tremembé adorava. Ele era quieto, submisso, não se envolvia em brigas, não entrava em facções e, o mais importante, ele trabalhava. Por anos, ele foi uma presença constante nas oficinas da FUNAP, Fundação de Amparo ao Presidiário, dentro da P2. Relatos o colocam em diversas funções. Na marcenaria, fabricando móveis
e na mais simbólica de suas funções, consertando carteiras escolares quebradas, que seriam enviadas de volta para escolas públicas. Para a opinião pública, a imagem era de um escárnio. O homem que matou uma criança agora consertava carteiras para outras, mas para o juiz da vara de execuções criminais, a imagem era outra. Era reabilitação e serviço à comunidade. E claro, era remissão. A cada 3 dias trabalhados, um era descontado de sua pena de 31 anos. Mas o trabalho manual era apenas o primeiro pilar. O segundo pilar da persona de bom moço era a educação. Alexandre Nardoni, o homem que não havia completado o ensino superior antes de ser preso, decidiu se tornar um universitário dentro de Tremembé. Ele, assim como milhares de outros detentos, prestou o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, dentro da prisão. E com sua nota ele conseguiu. Foi aprovado e se matriculou em um curso superior na modalidade EAD, Ensino à Distância. O curso escolhido, Administração de Empresas. A ironia aqui é quase poética, e o detetive BR não pode ignorá-la. O homem que não conseguiu gerir a própria fúria, o pai que falhou na gestão mais básica da vida humana, o consultor jurídico que administrou uma mentira que ruiu em 24 horas, agora era um estudante de administração, um gestor. Essa busca pelo diploma não era, obviamente, por amor ao conhecimento. Era uma jogada de mestre no tabuleiro da lei de execução penal. Estudar, assim como trabalhar, também abate a pena. E mais do que isso, constrói a narrativa para o juiz. Cria a imagem do homem que usa o seu tempo para se requalificar, que pensa no futuro, que está pronto para voltar à sociedade. Enquanto o Brasil, do lado de fora, ainda via a imagem do homem que jogou a filha do 6º andar, o sistema judiciário, do lado de dentro, via um prontuário diferente. O que o juiz lia era: detento, Alexandre Nardoni, comportamento, ótimo. Atividades, trabalha na oficina da FUNAP. Atividades, cursando ensino superior em administração. O currículo do preso modelo estava completo. Ele estava metodicamente construindo o caso, não para provar sua inocência, esse jogo ele já havia perdido, mas para provar sua reabilitação. E a matemática da lei estava, dia após dia, chegando mais perto de recompensá-lo. Combinado. O tópico 4 estabeleceu a persona do preso modelo, o trabalhador incansável, o estudante de administração, tudo apoiado pelo clã Nardoni. Mas esse currículo não estava sendo montado por hobby. Era um projeto. Um projeto com um objetivo claro: a progressão. Agora, o detetive BR analisa o momento em que esse projeto deu seu primeiro e mais polêmico fruto. O currículo impecável de preso modelo, que Alexandre Nardoni construiu por quase uma década, tinha um único propósito. E em 2019, 11 anos após o crime, a matemática da lei de execução penal o alcançou. Ele havia cumprido o tempo necessário de sua pena de 31 anos para pedir a progressão para o regime semiaberto. O Ministério Público de São Paulo, como fez em todos os outros casos deste dossiê, lutou com todas as forças. Os promotores argumentaram o óbvio, que a persona de bom moço era uma farsa, que Nardoni era um psicopata dissimulado, que seu bom comportamento era apenas uma performance calculada para enganar a justiça, que ele, no fundo, jamais demonstrou arrependimento real pelo que fez com a filha. Mas como o detetive BR já analisou, o juiz da vara de execuções criminais não julga a alma, ele julga o boletim. E o boletim de Alexandre Nardoni era impecável. Ótimo comportamento. Sem uma única falta grave em 11 anos, com trabalho registrado e estudo comprovado, a lei estava do lado dele. Em abril de 2019, a Justiça de São Paulo concedeu a Alexandre Nardoni a progressão para o regime semiaberto. A decisão, na prática, significava que ele ainda dormiria em Tremembé, mas ela destravou o benefício mais controverso e, para o público, mais revoltante de todos: as saidinhas temporárias. E foi aqui que o Brasil, mais uma vez, teve que confrontar o paradoxo de seu próprio sistema penal. O país, que já se revoltava ao ver Suzanne von Richthofen, a matricida, sair no Dia das Mães para visitar o túmulo da mãe que ela mesma mandou matar. O país, que se indignava ao ver Ana Carolina Jatobá, a madrasta, sair no Dia das Crianças. Agora, o Brasil teria que assistir ao paradoxo mais sombrio de todos. Alexandre Nardoni, o homem condenado por arremessar a própria filha de 5 anos do 6º andar, agora saía legalmente da prisão, 5 vezes por ano, para comemorar o Dia dos Pais. Cada saidinha de Nardoni era um circo midiático. Helicópteros de telejornais seguiam o carro que o buscava. Fotógrafos se acotovelavam no portão de Tremembé para registrar a imagem. A imagem era sempre a mesma. Alexandre, parecendo mais velho, talvez um pouco mais gordo, saindo com um sorriso contido, carregando seus pertences em uma sacola.
Mas o detalhe mais importante não era quem saía, era quem o esperava. Ali no portão da P2, pontualmente, estava o clã Nardoni. Seu pai, Antônio Nardoni, o esperava. A lealdade inabalável da família agora era exibida em público. Eles não o recebiam como um ex-detento. Eles o recebiam como o patriarca que voltava para casa para o feriado. Relatos da época descreviam as saidinhas de Nardoni. Ele ia para a casa de luxo do pai em São Paulo, onde era recebido com churrascos, festas de família. Ele reassumia seu papel de pai para os outros 2 filhos que o abraçavam na porta. Para essa opinião pública, era um escárnio. Para Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, era uma tortura televisionada. Mas para Alexandre Nardoni e sua família, era a prova de que a narrativa deles, a do filho injustiçado, estava vencendo. A cada saidinha bem-sucedida, onde ele voltava na hora certa e não cometia nenhuma infração, ele provava ao juiz o que sua defesa queria, que ele era um homem de família e estava pronto para o próximo passo. Combinado. O tópico 5 nos deixou no centro da polêmica das saidinhas do Dia dos Pais, sustentadas pela persona de bom moço e pelo apoio do clã Nardoni. Agora, o detetive BR volta para dentro dos muros da P2. Queremos saber como era o dia a dia do detento mais odiado do Brasil com os outros detentos mais odiados do Brasil. Como era a convivência de Alexandre Nardoni com seus vizinhos mais famosos, os irmãos Cravinhos. A penitenciária P2 de Tremembé é um microcosmo bizarro da sociedade. É o lugar onde as histórias que assombraram o Brasil colidem nos corredores e no pátio. Como o detetive BR já mencionou, Alexandre Nardoni não estava isolado. Ele foi alocado no Pavilhão dos Famosos, uma ala de segurança onde a poucos metros de sua cela estavam Daniel e Cristian Cravinhos. Para entender essa dinâmica, precisamos primeiro entender o código brutal da prisão. O crime de Nardoni, infanticídio, a morte de uma criança, é o crime mais baixo na hierarquia do cárcere. É o artigo que não tem respeito. O homem que comete esse crime é, por definição, um covarde, um monstro que seria morto em qualquer outra prisão do país. E os irmãos Cravinhos? O crime deles, matar os pais da namorada a pauladas, também não é exatamente um símbolo de honra no mundo do crime. Eram 2 playboys que mataram por dinheiro. O que aconteceu em Tremembé não foi uma aliança, não foi uma amizade. Foi o que os agentes penitenciários descrevem como um pacto de normalidade ou um pacto dos famosos. Alexandre Nardoni, Daniel Cravinhos, Cristian Cravinhos, Misael Bispo, Gil Rugai. Todos eles eram a elite às avessas. Eram os presos da mídia. Eles tinham advogados caros, especialmente Nardoni e Rugai. Recebiam visitas constantes e tinham uma proteção que o detento comum não tinha. Eles não precisavam um do outro para sobreviver, mas precisavam que o ambiente fosse estável para que pudessem jogar o jogo do bom comportamento. Portanto, a relação era de vizinhança, fria, distante, mas cordial. Relatos de dentro da prisão descrevem a cena. No banho de sol, eles ocupavam o mesmo pátio. Na fila do refeitório, pegavam suas bandejas lado a lado. Na oficina da FUNAP, onde todos trabalhavam para remir pena, eles dividiam as mesmas ferramentas. Era uma convivência surreal. O pai que matou a filha trabalhando ao lado dos cunhados que mataram os sogros. Não há registros de brigas entre Nardoni e os Cravinhos. Não há relatos de amizade íntima. O que havia era um reconhecimento tácito. Eles eram os monstros da sociedade. E ali dentro eram apenas vizinhos de cela, focados em um único objetivo: contar os dias para sair. A ironia final desse dossiê Tremembé é a simetria perfeita. Enquanto na P1, ala feminina, Ana Carolina Jatobá forjava uma aliança de amizade e poder com Suzane von Richthofen, na P2, ala masculina, Alexandre Nardoni dividia a marmita e o sol com os executores do crime de Suzane. As 2 maiores tragédias de São Paulo, o caso Richthofen e o caso Nardoni, literalmente coabitaram o mesmo complexo prisional, em um pacto silencioso de convivência por mais de uma década. O crime de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, como o detetive BR já analisou, foi motivado por um ciúme doentio e um desejo de eliminar o obstáculo que Isabela representava. Mas, com a morte da menina, uma questão legal complexa e profundamente revoltante surgiu. Uma questão que remete diretamente ao caso de Suzane von Richthofen, a herança. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, a mulher que perdeu a filha de 5 anos, foi forçada a entrar em uma nova batalha judicial contra os assassinos de sua filha. O motivo era de uma crueldade burocrática inacreditável. Vamos aos fatos. Isabela Nardoni era herdeira. Como filha de Alexandre Nardoni, ela tinha direito legal a uma parte do patrimônio que ele construiria. E com a morte dela, quem herdaria o que ela tinha direito? Pela lei, seus únicos herdeiros eram seus pais. O pai, Alexandre Nardoni, e a mãe, Ana Carolina Oliveira. Isso significa que, no limite da lei, Alexandre Nardoni, o homem condenado por matá-la, poderia tecnicamente herdar de volta qualquer bem que fosse da filha.
Mas a batalha principal era outra, e ainda mais simbólica. Ana Carolina Oliveira processou o casal Nardoni. Ela entrou com uma ação de indenização por danos morais. Não era pelo dinheiro, mas pela justiça. Era a única coisa que ela podia fazer no âmbito civil para puni-los. A justiça, anos depois, deu ganho de causa a ela. O casal Nardoni foi condenado a pagar uma indenização pesada à mãe de Isabela. E aqui a trama se complica. Como eles pagariam? Alexandre e Jatobá estavam presos. E o apartamento? O edifício London, apartamento 62. O local do crime. Aquele apartamento pertencia ao casal, e ele se tornou o centro de uma disputa. Ana Carolina Oliveira, a mãe, tentou penhorar o apartamento para que ele fosse usado para pagar a indenização que ela ganhou. Mas o clã Nardoni, com seu exército de advogados, lutou ferozmente. Eles usaram todas as manobras legais para proteger o patrimônio. Alegaram que o apartamento era bem de família dos outros 2 filhos, os filhos de Jatobá, e, portanto, não podia ser penhorado. Enquanto isso, Alexandre Nardoni, de dentro de Tremembé, teve que enfrentar a mesma lei que foi usada contra Suzanne von Richthofen, a indignidade. Assim como Ana Carolina Oliveira lutou para que os Nardoni pagassem a indenização, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil para declarar Alexandre Nardoni indigno de sua herança paterna, ou seja, indigno de herdar os bens de sua própria filha, Isabela. Foi uma batalha legal que se arrastou por anos. Para Ana Carolina Oliveira, era uma luta diária contra um sistema que parecia proteger os criminosos. O apartamento 62, a cena do crime, só foi finalmente leiloado pela Justiça em 2022, 14 anos após o crime. O valor foi usado para abater parte das dívidas do condomínio e pagar parcialmente a indenização devida à mãe de Isabela. Para Alexandre Nardoni, cada uma dessas batalhas cíveis era uma distração. Sua família e seus advogados cuidavam de tudo. Ele, de dentro de Tremembé, se mantinha focado em seu único objetivo real: o currículo de bom moço, o trabalho na FUNAP, o diploma de administração. Ele sabia que o dinheiro ele podia perder, mas a liberdade, essa ele estava metodicamente calculando como reconquistar. Combinado. O tópico 7 detalhou as batalhas judiciais civis que corriam em paralelo à pena. Agora, o detetive BR volta para a linha do tempo principal. Alexandre Nardoni estava em seu ritmo. O preso modelo no semiaberto, saindo e voltando de Tremembé desde 2019. Mas em 2023, um evento na ala feminina, do outro lado do muro, mudou todo o jogo e acelerou o fim desta história. Enquanto Alexandre Nardoni, na P2, cumpria sua rotina de saidinha e retorno, sua esposa Ana Carolina Jatobá, na P1, seguia um roteiro quase idêntico. E como sua pena era menor, 26 anos contra os 31 dele, seu prazo de validade legal chegou primeiro. Em junho de 2023, a notícia que o Brasil temia, mas que a lei previa, se concretizou. Ana Carolina Jatobá, após 15 anos de prisão, teve sua progressão final para o regime aberto. Para o detetive BR, este é um ponto de virada fundamental. A Santíssima Trindade de Tremembé estava oficialmente desfeita. Suzane havia saído em janeiro. Elise havia saído em 2022. Agora, a última das 3 grandes famosas da P1, Ana Carolina Jatobá, estava saindo pela porta da frente para não mais voltar. O que isso significou para Alexandre Nardoni? Primeiro, ele agora estava sozinho. Pela primeira vez em 15 anos, ele era o único do casal ainda encarcerado. A mulher por quem, segundo a promotoria, ele cometeu o crime, agora estava livre. O clã Nardoni, que por uma década e meia fez o rodízio de visitas entre a P1 e a P2, agora tinha apenas um foco, apenas um filho injustiçado para visitar: Alexandre. Toda a máquina jurídica e emocional da família agora estava 100% concentrada em tirar o último Nardoni da prisão. Segundo, a liberdade dela reforçou o roteiro dele. As saidinhas temporárias de Alexandre Nardoni agora ganhavam um novo significado. Ele não estava mais saindo para um feriado na casa do pai. Ele estava saindo para visitar a esposa, que estava em casa, livre. Imagine a cena, que o detetive BR precisa analisar. No Dia dos Pais de 2023, Alexandre Nardoni sai da P2. Ele é recebido pela família, e ele vai para casa, onde é recebido por sua esposa, Ana Carolina Jatobá, que o espera como uma mulher livre. Para o juiz da Vara de Execuções Criminais, esta é a imagem mais poderosa de ressocialização que se pode ter. Não era mais um detento visitando a família. Eram 2 detentos, um no aberto, um no semiaberto, se reunindo. A liberdade de Jatobá não foi apenas o fim da história dela, foi a antessala da liberdade dele. Ela provou ao sistema que o modelo Nardoni de bom comportamento funcionava. Ela foi o teste que abriu a porta. Com a esposa já em casa, vivendo em regime aberto, sem cometer nenhuma infração, a tese do Ministério Público de que eles eram um perigo dissimulado perdia força a cada dia. Alexandre Nardoni
Não era mais apenas o pai que matou a filha. Ele era, aos olhos frios da lei, o marido de uma cidadã em regime aberto, e seu próprio currículo de bom moço estava prestes a ser entregue para a avaliação final. Combinado. O tópico 8 nos deixou com Ana Carolina Jatobá, livre em regime aberto, funcionando como o teste bem-sucedido que abriu o caminho para o marido. Alexandre Nardoni agora era o único do clã ainda na prisão, e toda a máquina jurídica da família se concentrou nele. Agora, o detetive BR narra a batalha final. O ano é 2024. Ana Carolina Jatobá está livre há quase um ano, cumprindo seu regime aberto sem nenhuma infração. Alexandre Nardoni continua seu roteiro de saidinha e retorno, um relógio suíço de bom comportamento. Ele está no semiaberto há 5 anos. Para seu advogado, Roberto Podival, e para o clã Nardoni, a matemática estava clara. O tempo legal para ele pedir a próxima e última progressão, o regime aberto, havia chegado. A defesa protocolou o pedido, e a batalha final começou. O Ministério Público de São Paulo foi para a guerra. Os promotores que viam Nardoni como o símbolo máximo da dissimulação jogaram todas as suas cartas. Eles anexaram ao processo os pareceres psicológicos antigos de Alexandre, incluindo o infame teste de Rorschach, o teste dos borrões de tinta, realizado anos antes. O laudo do MP, baseado nesse teste, era brutal. Apontava que Nardoni tinha impulsividade, traços narcisistas, agressividade reprimida e ausência de empatia. Para o promotor, era a prova científica de que o bom moço era uma farsa. Um psicopata que estava apenas esperando a chance de enganar o juiz. O MP argumentou que a gravidade do crime, hediondo triplamente qualificado contra a própria filha de 5 anos, era tão absurda que o bom comportamento na prisão era irrelevante. Era um teatro. E o mais importante, Alexandre Nardoni nunca confessou. Ele nunca demonstrou um pingo de arrependimento real. Ele ainda sustentava, 16 anos depois, a farsa do ladrão. Para o MP, soltá-lo seria um insulto à sociedade e à memória de Isabela. Do outro lado, a defesa. Roberto Podival não rebateu o mérito do crime. Ele não discutiu se Nardoni era culpado. O julgamento de 2010 já havia decidido isso. Podival, um mestre da lei de execução penal, focou no algoritmo. A tese da defesa era simples e fria. A Lei de Execução Penal do Brasil, a LEP, exige arrependimento? Não. Ela exige bom comportamento. E Alexandre Nardoni tinha 16 anos de ótimo comportamento, atestados pelo diretor da penitenciária. A lei exige que ele cumpra o tempo, lapso temporal. Sim, e ele já havia cumprido. A lei exige que ele trabalhe e estude. Ele trabalhou na FUNAP e se formou em administração. A lei exige que ele cumpra o semiaberto sem falhas. Ele teve 5 anos de saidinhas impecáveis, voltando em todas na hora certa. A defesa argumentou que o teste de Rorschach era uma peça de museu subjetiva, antiga, e que o comportamento real de Alexandre por uma década e meia valia mais do que qualquer borrão de tinta. O juiz da Vara de Execuções Criminais VEC de Taubaté estava no centro da encruzilhada. De um lado, a comoção de um país inteiro e os alertas do MP. Do outro, a fria e clara letra da lei. No dia 6 de maio de 2024, o juiz tomou sua decisão e ele seguiu a lei. Na sentença, o juiz foi técnico. Ele concordou com a defesa. Reconheceu que o crime de Nardoni foi bárbaro e repugnante, mas escreveu que, para a execução da pena, o que importa é o que a lei manda. E a lei mandava soltar. O boletim impecável, o trabalho, o estudo e os 5 anos de saidinhas bem-sucedidas provaram aos olhos da justiça que ele estava apto a cumprir o resto da pena em liberdade. Alexandre Nardoni, o homem condenado a 31 anos pela morte da filha, estava livre. Naquele mesmo dia, ele saiu da P2 de Tremembé pela última vez. A cena que o Brasil assistiu ao vivo foi o retrato final do clã Nardoni. O pai, Antônio Nardoni, e o advogado, Roberto Podival, o esperavam no portão. Ele não saiu como um ex-detento envergonhado. Saiu como um filho sendo resgatado, entrando em um carro de luxo e indo para casa. O preso modelo havia vencido o jogo. O dia 6 de maio de 2024 marcou o fim da pena de prisão de Alexandre Nardoni e marcou o início de seu epílogo. Ele saiu do portão de Tremembé e entrou no carro de luxo do pai, não como um detento, mas como o filho que voltava para casa. Hoje, Alexandre Nardoni vive em regime aberto. O que isso significa? Significa que ele está livre, mas com regras. Ele precisa ter um endereço fixo, o que a família Nardoni provê com facilidade. Estar em casa todas as noites em um horário determinado e não pode sair da cidade sem autorização judicial. É uma liberdade vigiada, uma prisão sem grades. E é aqui que a história do dossiê Tremembé fecha seu círculo mais sombrio. Alexandre Nardoni voltou para casa. E quem o esperava? Ana Carolina Jatobá, sua esposa, livre em regime aberto
desde junho de 2023. O clã Nardoni está completo novamente. O casal condenado junto pela morte de Isabela agora vive junto. A lealdade inabalável da família, que o detetive BR analisou, venceu. Eles protegeram o filho e a nora, financiaram a melhor defesa, sustentaram a narrativa da injustiça por 16 anos e agora eles os têm de volta à mesa de jantar. O clã Nardoni, aos olhos da lei e de si mesmos, venceu. Alexandre, o estudante de administração, provavelmente será absorvido pelos negócios da família. O roteiro deles está encerrado. Mas a história deste crime não termina com os criminosos. O epílogo, o verdadeiro epílogo, pertence à única pessoa cuja sentença não tem progressão de regime, a única que cumpre, de fato, a prisão perpétua. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela. Enquanto Alexandre e Jatobá jogavam o jogo do bom comportamento para reduzir suas penas, Ana Carolina teve que jogar o jogo da sobrevivência. Ela teve que reerguer uma vida sobre as cinzas da pior tragédia imaginável. Ela teve que assistir, ano após ano, ao escárnio das saidinhas de Dia dos Pais e Dia das Crianças. Ela teve que lutar na justiça pelo mínimo, como a indenização e a venda do apartamento onde sua filha foi morta. A dor, como ela mesma descreve, nunca vai embora, mas ela teve que encontrar uma forma de construir uma vida sobre as cinzas. Ana Carolina Oliveira se casou novamente. Hoje, ela tem 2 novos filhos, um menino e uma menina. Ela deu à luz a uma nova família e ela transformou sua dor em um propósito. Ela fundou o Instituto Isabela Nardoni, uma organização dedicada a combater a violência contra crianças e a dar amparo a famílias de vítimas. No final, o paradoxo do caso Nardoni é o mais cruel de todos. Os 2 condenados estão livres, vivendo suas vidas sob a proteção da família que os acobertou, e a mãe da vítima é quem cumpre a verdadeira pena, a da ausência. Uma sentença sem direito a regime aberto e sem possibilidade de saidinha. Com este episódio, o detetive BR fecha o arquivo de um dos detentos mais infames da história do Brasil. Nós investigamos a P1, o pavilhão das famosas. E agora, investigamos o detento símbolo da P2, a ala masculina. Mas, como dissemos, Alexandre Nardoni não estava sozinho lá dentro. Por mais de uma década, ele dividiu o pátio, o sol e a oficina de trabalho com outros 2 nomes que o Brasil conhece muito bem, seus vizinhos. No nosso próximo dossiê Tremembé, vamos investigar os homens que cometeram o crime que deu início a tudo. A história dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Inscreva-se no Detetive BR e ative as notificações para não perder o próximo capítulo da nossa investigação.